Fala minha aluna, professora Virgínia Paulino, para iniciarmos aqui nossas aulas de raciocínio lógico. E nessa aula de hoje é a aula principal, é a aula crucial para que você entenda tudo a respeito do raciocínio lógico, mais precisamente dito de lógica proposicional. Porque se você avançar no conteúdo de lógica proposicional sem entender essa base, os princípios, o que é uma proposição, por exemplo, você vai ficar muito perdido e você vai ficar aí sem conseguir acertar as questões. Então, o nosso foco é acertar as questões. Então, vem aqui comigo para a gente começar a detonar aí no raciocínio lógico. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a lógica proposicional, tá? E aí, essa parte do raciocínio lógico, da lógica proposicional, é quase que sempre certo cair aí no seu edital, cair aí na sua prova, ok? Então, ó, lógica proposicional. E aí, sempre que tem raciocínio lógico no meio do conteúdo, tem lógica proposicional. E aí, você tem que entender que essa parte do raciocínio lógico, ela é muito parecida com o português. Mas, para começar, você tem que esquecer o que você aprendeu, o que você sabe lá do português. Porque lá no português, a gente interpreta as informações, a gente interpreta lá as frases. Aqui no raciocínio lógico, você tem que colocar na sua cabeça que você vai aprender os conceitos do raciocínio lógico, as regras do raciocínio lógico para poder resolver as questões. A gente quase que nunca vai utilizar aí a interpretação, vamos utilizar as metodologias, as regras que o raciocínio lógico prega para esse conteúdo. Então, vamos lá. Para começar, a lógica proposicional, ela estuda as proposições. Não é preposição, isso daí é lá do português, tá? É esse nomezinho mesmo, ó, proposições. E aí, se a lógica proposicional, ela estuda as proposições, você tem que conhecer, você tem que saber o que é uma proposição, ok? Então, para saber o que é uma proposição, eu já te digo aqui. Proposição vai ser, ó, uma sentença declarativa. Sentença declarativa, ok? Declarativa. E não é qualquer sentença declarativa. Essa sentença declarativa, ela precisa exprimir, ó, sentença declarativa que exprime. O que é exprime, professora? Vamos melhorar aí o vocabulário, né? Exprimir é dizer, declarar, né? Informar, ok? Então, ela mostra uma informação completa, que exprime, ó, uma informação completa. Beleza, professora. E essa informação completa, eu tenho que conseguir classificar, colocar um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso, ok? Então, ó, uma proposição é uma sentença declarativa que exprime, né, que diz, que traz uma informação completa e podemos classificar em verdadeiro ou falso. Beleza, professor. Então tá. Você precisa entender que quando eu falo que proposição é uma sentença, nós temos vários tipos de sentenças. Eu posso ter uma sentença matemática, por exemplo, que utiliza símbolos matemáticos. Como assim, professora? Tá aqui, ó. Se eu disser assim, ó,
Gente, qual foi a última coisa aí que vocês escutaram? Pra gente retomar aqui. Diz aí pra mim. Exemplo, né? Foi só no exemplo, né? Beleza, show de bola. Então, vamos continuar aqui. Então, como exemplo, eu tenho aqui 2 mais 4 igual a 8. E aí, eu tenho uma sentença matemática, porque está usando símbolos matemáticos, né? Números, algarismos, os símbolos de adição, de igualdade. E isso aqui é uma sentença declarativa. Eu estou te afirmando que 2 mais 4 é igual a 8. Professora, tá doida? 2 mais 4 não dá 8. Mas, ó, para eu dizer que é uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Não necessariamente tem que ser uma informação certa, uma informação correta. Então, aqui eu tenho um exemplo de proposição, de uma sentença declarativa que traz uma informação completa e ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, 2 mais 4 é 6, não é 8. Então, eu já sei que se eu fosse valorar, se eu fosse classificar essa proposição em verdadeiro ou falso, eu já saberia que essa informação aqui é falso. Mas espera aí, professora, vamos lá. Quer dizer que aqui é uma proposição que eu tenho uma informação completa? E aí eu quero que você tenha em mente uma coisa. Para nós do raciocínio lógico, para que você tenha uma informação completa, uma coisa não pode faltar. Uma coisa é obrigatório você ter, que é o verbo. Então, ó, a estrutura, vamos colocar aqui, ó. A estrutura de uma proposição, ela pode ser essa daqui, ó. Eu posso ter sujeito, eu posso ter, né, o verbo e depois o complemento. Isso aqui eu posso dizer que é uma estrutura básica de uma proposição. Porém, para nós do raciocínio lógico, não é obrigatório que você tenha tudo isso daqui para dizer que é uma proposição, não. A única coisa que não pode faltar, ó, é o verbo, ok? O verbo, ele é obrigatório para você dizer que está dando uma informação, que você está dando uma informação completa. Então, eu posso ter a estrutura completinha, com sujeito, verbo e complemento, mas o que não pode faltar de jeito nenhum é o verbo. Se eu tiver uma estrutura sem o verbo, eu não vou estar falando de uma proposição. Vixe, professora, português é? Não. Muita coisa aqui dessa parte da lógica proposicional vai se parecer com português, mas, ó, esquece do português e vem aqui estudar sobre o raciocínio lógico, tá bom? Beleza, então, ó, o verbo, ele é obrigatório. O restante da estrutura é obrigatório? Não, porque olha só, quando eu te digo, por exemplo, assim, ó, choveu, choveu, pronto. Eu tenho uma informação completa, eu não preciso de sujeito, eu não preciso de complemento. Eu posso trazer essa informação, choveu, e classificar em verdadeiro ou falso. Se tiver chovido é verdadeiro, se não é falso, pronto. Eu estou diante de uma proposição. Então, ó, não é obrigatório ter toda essa estrutura. A única coisa que não pode faltar é o verbo, beleza? Então, já te dei aqui um exemplo de uma proposição, já te dei ali outro exemplo de outra proposição matemática, né, que utiliza símbolos matemáticos. E aí, uma coisa que eu quero que você se atente, voltando aqui, ó, para o nosso exemplo matemático, quando eu digo que 2 mais 4 é igual a 8, algum aluno, às vezes, não consegue enxergar, professora, e cadê o verbo aqui? Tá bem aqui, ó. Eu digo assim, ó, 2 mais 4 é igual a 8. Então, ó, tá aqui o verbo. Eu tenho uma proposição, ok? Beleza. E aí, vamos seguindo. A lógica proposicional, as nossas proposições, elas são regidas aí por alguns princípios. E aí, eu vou te falar agora que princípios são esses, tá? Então, vamos falar aqui, ó, dos princípios que regem aí
o raciocínio lógico, a lógica proposicional. E aí, o primeiro princípio que eu vou colocar aqui para você é o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Professores, esse nome aqui cai lá na minha prova? Muito raramente, ok? Mas esses princípios vão te ajudar a entender todo o conteúdo de lógica proposicional. Então, o que esse princípio diz? Olha como é óbvio. Esse nome, terceiro excluído, é muito óbvio, porque esse princípio, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que toda proposição, ela deve ser verdadeira ou falsa e qualquer terceira opção, qualquer terceira possibilidade estará o quê? Excluída, ou seja, não existe outra possibilidade. Ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Acabou, morreu, não existe nenhuma outra possibilidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Toda proposição deve ser verdadeira ou falsa. Qualquer terceira opção, e é por isso que o nome do princípio é esse, né? Ó, qualquer outra possibilidade, qualquer terceira opção estará excluída. Pronto. Tá aí o seu princípio do terceiro excluído. Beleza, professora, entendi. E aí, por isso que eu posso chamar a lógica proposicional de lógica bivalente. Esse nomezinho bivalente, ele também aparece de vez em quando aí no edital. Aí, às vezes, o aluno não sabe do que se trata. O edital está falando da lógica proposicional, ok? Por que bivalente? Porque eu só tenho 2 valores, ok? Beleza. E aí, o nosso próximo princípio é o princípio, ó, esse aqui é massa demais. Esse aqui explica o motivo porque que várias sentenças aí não são consideradas proposições, que é o princípio, ó, da não contradição. Princípio da não contradição. O que esse princípio vai dizer? Quase que a mesma coisa, tá? Ó, não contradição. O que é uma coisa contraditória? É uma coisa que, né, bate, choca. E aí esse princípio, ele diz que é o da não contradição. Ele diz que toda proposição tem que ser verdadeira ou falsa, mas nunca os 2 ao mesmo tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, toda proposição tem, se tem é porque é obrigatório, então eu tenho que conseguir classificar uma proposição como verdadeira ou falsa, tá? Tem que ser verdadeira ou falsa, porém, né, mas nunca ambos. Mas nunca ambos, ok? Vamos colocar aqui no cantinho, mas nunca ambos. Então, uma proposição, ela jamais pode entrar em contradição, jamais pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E tem como ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, professora? Tem. Quando eu falar agora para você o que não é proposição, eu vou te dar um dos exemplos que pode aparecer em prova, que você tem que considerar, que você tem que saber que não é proposição pelo fato de entrar em contradição, ok? Beleza. Então, nós temos aqui esses 2 princípios aqui. Temos um terceiro princípio que, dependendo da banca, pode cobrar, pode aparecer. Mas ele é bem tranquilinho e eu gosto de falar dele porque também explica uma das coisas da equivalência lógica. Então, vamos lá.
Esse terceiro princípio é o princípio da identidade. Princípio da identidade. E o que vai dizer esse princípio, professora? Esse princípio, ele diz que toda proposição é igual a ela mesma. É igual a ela mesma. Então, isso significa dizer que toda proposição é equivalente a ela mesma, ok? Beleza. O que isso significa mais? Que se eu tenho uma proposição verdadeira, ela será sempre verdadeira. Se eu tenho uma proposição falsa, ela será sempre falsa. Pronto, acabou-se, ok? Esse é o princípio da identidade. E agora que você já sabe o que é uma proposição, você já sabe os princípios que regem as proposições, eu vou te falar agora o que não é proposição. Porque ficou muito claro o que é proposição, mas a banca, ela vai querer te derrubar e ela vai colocar lá sentenças muito parecidas com as proposições, mas que não são. Então, você tem que estar preparado de bater o olho e dizer assim, opa, isso aqui não é proposição, para cima de mim não. Então, vamos anotar aí o que não é proposição, ok? Então, ó, aproveitando aqui, vamos só fazer um mapinha mental do que vimos agora. As proposições, você só precisa se lembrar disso, ó, que elas são uma informação completa. E aí, para que eu tenha uma informação completa, eu tenho que ter obrigatoriamente o quê? Verbo. Beleza. O resto pode faltar. O verbo jamais. E aí, essas proposições, elas sempre vão ser classificadas ou em verdadeiro ou em falso. Qualquer outra terceira possibilidade não existe, estará excluída. E a proposição nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro, ou é falso, nunca os dois ao mesmo tempo. Beleza? E aí, nós vamos anotar agora o que não são proposições. Então, vem para cá que eu vou te mostrar o que não é proposição, para você ficar bisurado e bater o olho na questão e saber se é ou não é uma proposição, porque às vezes a banca, ela quer te enganar. Ela vai jogar lá uma negação, ou uma equivalência, ou uma questão de tabela verdade, e vai trazer uma expressão, uma sentença que nem proposição é. Então, ó, não vai nem poder fazer nada, porque não é proposição, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, não são proposições, ok? Não são proposições. O que não é proposição, professora? Sentenças exclamativas. Sentenças exclamativas. Aquelas que vêm com esse sinal aqui, ó, de exclamação, para quem não tá lembrando, ok? Exemplo, se eu digo assim, ó, bom dia. Bom dia é uma sentença exclamativa. E aí, não é uma proposição, porque nem verbo eu tenho, ó. Como é que eu vou classificar em verdadeiro ou falso? Eu não estou afirmando nada. Eu estou apenas te desejando um bom dia, que você tenha um bom dia, ok? Beleza. E aí, eu posso ter aqui, ó, o que não é proposição mais? Sentenças interrogativas. Sentenças interrogativas, aquelas que fazem uma pergunta, né? Que tem o sinalzinho de interrogação. Se eu digo assim, ó, você estudou hoje? Eu não estou te afirmando nada. Pelo contrário, eu estou querendo extrair de você uma informação. Então, sentenças interrogativas também não são consideradas proposições. Essas duas são as mais fáceis. Bateu o olho, viu o sinal, já não é uma proposição. Agora,
Essas que eu vou te mostrar agora, às vezes o aluno acaba confundindo, então presta atenção, muito cuidado. Nós temos aqui, ó, as sentenças imperativas. Sentenças imperativas, elas também não são consideradas proposições. São aquelas que vão dar a ideia, ó, de ordem, né? Ou pedido. Meu querido aluno, ordem ou pedido é a mesma coisa. A ordem, você sempre vai utilizar aí o verbo no modo imperativo. Faça a lista de questões agora. Verbo no modo imperativo. O pedido é a mesma ordem, só que a pessoa bota assim uns enfeites. E o que é esses enfeites? Um por favor, por exemplo. No lugar de eu dizer assim, ó, faça a lista de exercício agora, eu digo assim, ó, por favor, faça a lista de exercícios. É a mesma coisa, só que eu, ó, enfeitei. Então, toda vida que a sentença tiver com o verbo no modo imperativo, você tem que lembrar que não é proposição. E aí, cuidado, porque na sentença imperativa, eu estou trazendo uma informação. Tem verbo, só que você tem que ter esse cuidado, que se o verbo está no modo imperativo, não vai ser proposição. Porque como é que eu vou classificar como verdadeiro ou falso se eu estou te dando uma ordem? Não tem como. Então, se eu não posso classificar como verdadeiro ou falso, não é proposição. Beleza, professor, entendi. E aí, nós temos mais aqui, ó, as sentenças abertas, que também não são consideradas proposições. E aí, bem aqui, também tem que ter atenção, porque as bancas gostam de trazer as sentenças abertas para tentar te confundir. E aí você vai lembrar, ó, que as sentenças abertas são aquelas que possuem uma variável, ó, possuem uma variável. E aí, quando eu falo de variável, você pode já até lembrar aí, da matemática, né? Variável vai ser lá a letra, um xzinho, y. Pode ser. Quando eu falo de sentenças, né, que trazem símbolos matemáticos, eu posso sim estar falando desse tipo de variável. Se aparecer um xzinho, um y, uma letra, um valor desconhecido que eu não sei qual é, eu estarei diante de uma sentença aberta. Por quê? Porque vai gerar uma dúvida. Eu não vou saber classificar em verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é essa variável. Por exemplo, eu te digo assim, ó, x mais 7 é igual a 10. Eu sei quem é o x, eu não sei. Aí você diz assim, ó, mas professora, isso aqui é uma equação. O x vai ser 3, porque 3 mais 7 é 10. Beleza, mas o x vai ser 3 se eu quiser que essa informação ela seja verdadeira. Mas uma proposição ela não pode ser verdadeira ou falsa. Então, quem é que me garante que isso aqui vai ser verdadeiro? Então, toda vida que tiver uma variável não vai ser proposição, beleza? E aí, outra variável que pode aparecer é da parte do português, naquelas sentenças que vão estar aí escritas, né, com o português. E aí, quais são essas variáveis? Vamos colocar aqui. Vai ser o ele ou ela, aquele ou aquela. Sempre que aparecer esses pronomes, você vai estar diante de sentenças abertas. E, de novo, sentenças abertas não são proposições. Sentenças abertas não são proposições, beleza? Por exemplo, se eu disser assim para você, ó, Virgínia é professora, né? Então, imagina que eu digo aqui, ó,
Vamos colocar aqui esse exemplo. Eu digo assim, ó, Virgínia é professora. Beleza, você pode olhar para essa proposição e dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mesmo que você não conheça a Virgínia e tal, você consegue dizer se é verdadeiro ou é falso. Agora, a partir do momento que eu falo assim, ó, ela é professora, ela é professora. E aí, eu consigo dizer se é verdadeiro ou se é falso essa informação aqui? Não, porque eu não sei de quem eu estou falando. Quem é ela? Ela quem? Então, ó, esse ela gerou uma dúvida. É uma variável. E aí, ó, isso aqui não é proposição. Agora, esse aqui de cima é, porque eu tenho uma informaçãozinha completa, eu posso classificá-la em verdadeiro ou falso. Agora, a partir do momento que aparece uma variável, já deixa de ser proposição. Outro exemplo, se eu disser assim, ó, aquela penitenciária é de segurança máxima. Aquela qual? Toda vida que aparecer aquele ou aquela, estaremos diante de uma sentença aberta, beleza? E aí, para finalizar, a nossa lista do que não são proposições, nós teremos aqui o paradoxo. Ixi, professor, o que vai ser esse paradoxo? O paradoxo é justamente aquela sentença que vai entrar em contradição. É aquela sentença que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ó. Então, ó, o paradoxo ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E já vimos que pelos princípios da lógica proposicional, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, o paradoxo não vai ser proposição. Como assim, professora? Dá um exemplo aí de paradoxo. Vamos lá, ó. Exemplo de paradoxo aqui para você. Imagine que você tem lá a seguinte afirmação, ó. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. E aí, se você pega essa informação e diz que ela é verdadeira, eu estou fazendo o quê? Eu estou te afirmando que eu estou mentindo. Opa! Então quer dizer que é verdade e é mentira ao mesmo tempo? Entrou em contradição. Por exemplo, se eu disser que isso aqui é falso, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo. Então, de fato, eu estou falando a verdade porque eu disse que era falso. Então, de novo, entrou em contradição. E aí, sempre vai ser algo desse tipo quando aparecer lá, tá? Pode aparecer no lugar de eu estou mentindo, pode aparecer assim, ó. Essa frase é falsa. E aí, de novo, ó. Se eu disser que isso aqui é verdade, o que eu estou dizendo? Que essa frase é falsa. Aí, como é que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Se eu disser que ela é falsa, opa, eu falei a verdade, então fica verdadeiro. Então, o paradoxo, ele gera essa contradição, ok? Então, é isso aqui que não são proposições. Aí, agora a gente vai para as questões para fixar esse conteúdo aqui, beleza? Então, simbora nós aqui para as nossas questõezinhas. Então, a nossa questão, ela diz o seguinte: dentre as alternativas abaixo, aquela que não representa uma proposição lógica é a de. Então, vamos aqui analisar as opções. 3 é um número par, beleza. Eu tenho aqui, ó, um verbo, eu consigo classificar em verdadeiro ou falso. Isso aqui, ó, é proposição. O amor é maior que a dor. Opa! Sinal de exclamação, sentença exclamativa não é proposição. Então, nós já achamos aí a nossa resposta, o nosso gabarito. Item B, ó.
não representa uma proposição. Vamos conferir as outras. 1 polegada é maior que 1 centímetro. Beleza, tá aqui o verbo. Eu posso classificar em verdadeiro ou falso, tranquilo. Carlos é programador. Por mais que você não conheça o Carlos, você vai conseguir dizer se essa informação é verdadeira ou falsa. Então, também é uma proposição. Arthur mede 1,90 metros de altura e não joga basquete. Também tenho aqui, né, o verbo e está caracterizando a nossa proposição, beleza? E aí, aqui, ó, o nosso verbo medir, tá bom? Vamos para a nossa próxima questãozinha. E aí, a próxima questão traz aqui, ó, todo um textinho. Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças, que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença, beleza? Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa. Quando há uma mensagem de ordem ou pedido, né? Vamos acrescentar aqui, você tem que saber que é ordem ou pedido. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Aí eu tenho aqui, ó, o dia está lindo. Aqui é uma exclamativa. O computador não liga. Isso aqui é uma sentença declarativa. Isso daqui é o que nós caracterizamos aí como proposição. C. Irá chover no próximo domingo? Pergunta. Também não é o que a questão está pedindo. E aí, o item D. Resolva sua prova com atenção. Opa, esse resolva aqui está no modo imperativo. Então, é o que ele quer, né? Uma sentença do tipo imperativo. Então, gabarito, item D de deu certo demais, professora. Então, a questão diz assim, marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. E aí, no item A, nós temos, ó, ele quer sentença aberta, beleza? E aí, no item A, nós temos, se Henrique compra um tacacá, então a Aline não sai de casa. Ó, se eu tenho se então, eu tenho um conectivo lógico. Isso aqui vai ser uma proposição. Beleza, professor? Item B. O balneário de Corumbiara está funcionando? Opa, sentença interrogativa aqui, tá? E aí, ó, essas questões de raciocínio lógico vão sempre trazer esses nomes estranhos aí para tentar tirar a tua atenção, tentar te atrapalhar. Item C, ela é corumbiarense. Opa, eu estou diante aqui, ó, de uma sentença aberta, porque está trazendo o pronome ela, que é uma das variáveis da sentença aberta, beleza? Então, o gabarito, item C. Item D, Corumbiara é uma linda cidade. Opa, sentença exclamativa aqui, né? Beleza, professor. Então, nosso gabarito, item C. Próxima questãozinha diz assim, ó. Qual das alternativas representa uma proposição? Vamos lá. Item A. Todo triângulo isósceles possui pelo menos 2 ângulos, ó. Eu tenho uma informação, né? Uma informação completa. Possui, tá aqui o verbo, ó. Possui, tá aqui o verbo. Eu posso classificar como verdadeiro ou falso, embora eu não precise nesse momento. Então, isso aqui é uma proposição e nós já encontramos o gabarito, item A. Aí vamos conferir as outras, né? Quando sairá o resultado final da prova? Interrogação. Interrogação não é proposição, ok? Item C. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Professor, isso aqui é uma equação do segundo grau. Só pelo fato de trazer o x, de trazer uma variável, já não vai ser proposição. Isso aqui é o quê? É uma sentença aberta. Eu não sei o valor do x. E aí o item D, que belo cachorro, tá aqui o ponto de exclamação. Que belo cachorro, sentença exclamativa. Então, confirmamos aí que o nosso gabarito, de fato, é o item A, beleza? E aí, nós fixamos
E aí nós fixamos esses conteúdos dessa parte inicial aí da lógica proposicional, fizemos aí as questõezinhas, e eu te espero na próxima aula daqui a pouquinho. Valeu, tamo junto!